Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, minha irmã. Hoje nós vamos dar sequência no nosso trabalho que estamos fazendo aquela série de José do Egito. E hoje nós vamos falar do capítulo 43. E essa semana provavelmente a gente termina a série. E nós vamos começar a série de Sansão depois. É muito interessante também a série de Sansão. Então, eu estou conversando com você que ainda faltam 2 minutos e você pode orar comigo e eu orar com você para que Deus nos abençoe no estudo desse capítulo 43. Bondoso Pai, obrigado porque a Tua graça nos basta e queremos que Teu Espírito Santo nos ajude, nos oriente, nos faça compreender a Tua palavra. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos, Senhor. Cuida desse momento, desse flagelo mundial, de cada um de nós, que não tenhamos medo, que tenhamos fé, que não perguntemos, mas esperemos, que a Tua graça, ela é imensurável. O nosso plano não é o Teu plano. Por favor, Senhor, nos ensine a fazer do jeito que queres, pois nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amados, irmãos, já estou vendo a Lenice, estou vendo a Nayara, nossa, que beleza, falta 1 minuto, vocês estão chegando na hora certa, meninas, e nós vamos falar do capítulo 43, e depois dessa série nós vamos falar sobre José do Egito, que José do Egito é essa aqui, depois nós vamos falar sobre Sansão, e tenham certeza que a história de Sansão vai ser muito interessante também. E nós não vamos parar com isso aqui não, depois quando tiver aí o tempo que a gente pode fazer culto presencial, a gente continua por aqui. Deus abençoe você. Eu acho que nós vamos começar, porque a Bíblia fala que nós temos uma oportunidade muito grande de fazer com que a vinda de Jesus se aproxime, que a vinda de Jesus chegue e que nós possamos pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, falar de Jesus para as pessoas, que enquanto mais a gente falar, porque ele não vai voltar enquanto todos não ouvirem. Então nós temos que falar, e ele volta e nós vamos voltar para casa, né? Vamos lá no capítulo 43 de Gênesis. Esse capítulo 43 fala que os irmãos de José descem outra vez ao Egito. É curioso entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que eu vejo no versículo 1, diz assim, ó, do capítulo 43 de Gênesis. Em toda a terra, a fome era gravíssima, entendeu? Em toda a terra a fome era gravíssima. Então, você quer um flagelo maior que fome? Pensa nisso. Imagina, a terra inteira estava com fome, esse era o flagelo. Você sabe que depois de peste sempre vem fome, porque mexe na economia, né? Aqui, a situação foi delicada, porque 7 anos de vacas magras, agora começa a fome. Então, a situação deles não era fácil. A situação deles era muito difícil. A situação deles era improvável. Eles não sabiam o que fazer. E aí o que acontece? Se você olhar, o pai manda os filhos irem para o Egito. Vai lá buscar comida para nós. Vocês têm que voltar lá. Vocês não ficaram de voltar lá para... O irmão Simeão de vocês não está lá? Então, vocês vão lá, leva presente, compra a comida e volta para cá. Aí, teve um dos irmãos que ao ajudar, ele falou fortemente, falou com rispidez até, não iremos sem o caçulinha. Não iremos sem o filho mais novo, não iremos sem o nosso irmãozinho Benjamim. E o pai tinha um dengo com esse Benjamim.
E o pai tinha trauma de que o filho José sumiu, morreu. O Simeão estava preso lá no Egito. Agora vai mandar Benjamim? Ele vai ficar só desse jeito? Então, como Judá falou com muita... Diz assim o versículo 3. Judá lhe respondeu fortemente: se o nosso irmão não for, não iremos, porque o homem lá do Egito não falou brincando com a gente, não. Ele falou sério mesmo. Olha a preocupação humana, que coisa idiota da gente, né? A gente tem umas preocupações humanas que, veja no versículo 6. Disse-lhes Israel: por que me fizeste esse mal, dando a saber aquele homem que tinhais outro irmão? O Jacó falou assim: por que você foi falar lá para o homem lá do Egito? Eles não sabiam que era José, que você tinha outro irmão. Precisava ter feito isso, porque vocês não querem com a boca calada. Aí eles responderam para o pai: mas nós não sabíamos que esse homem ia perguntar para nós essas coisas com essa intenção. Então nós falamos lá para ele e nós entendemos que não teria problema algum, não teria qualquer dificuldade de falar isso. Ele diz ainda: o pai de vocês vive? Vive. Porque o José estava interessado em saber se o pai estava vivo, mas eles não imaginavam que homem era aquele. E vocês têm o irmãozinho, então vocês só podem voltar aqui se trouxerem o irmãozinho caçula. Não levarão mantimento sem trazer o irmãozinho caçula. Quanto a estas coisas, nós vemos os planos humanos. Planos humanos. Por que Israel estava preocupado em falar? Para que vocês foram falar lá para o homem que vocês tinham irmão? Vocês estão vendo a preocupação nossa, humana? Era necessário que eles falassem. Deus já tinha um plano para aquela família. Deus tinha um propósito para aquela família. Esse menino, o Benjamim, ele tinha que ir para lá. O pai não sabia que Deus também o levaria para o Egito. Gente, é a coisa mais linda do mundo quando a gente joga as preocupações humanas fora e fica nas mãos de Deus. O texto é muito claro quando ele diz, no versículo 8, ele fala: nós não vamos morrer indo lá sem levar o nosso irmão. Eu não serei bobo de ir lá com meus irmãos buscar Simeão e mais comida sem levar o Benjaminzinho. Nós não vamos, não. Nós vamos morrer lá desse jeito. Aí que acontece o versículo 9, fala assim: eu serei responsável por Benjamim, da minha mão o requererás, se eu não te trouxer e não te puser. Nossa, não te puser presença, isso. Vamos falar em português isso aqui? Eu serei responsável para trazer o menino de volta. Esse tanto de toa aqui, que é isso? A gente tá velho, não enxerga direito. Então, eu serei responsável para trazer esse menino de volta. Eu serei o responsável para trazer esse menino de volta. Interessante que ele, quando fala que ele vai ser o culpado se o menino não voltar, olha a consciência cauterizada. Será que ele não lembrava que ele foi o responsável para perder um irmão, que era o José? Pode observar que quanto a José, ele não fala nada. Ele fica calado. A consciência parece que já estava acostumada com aquele pecado que ele cometeu e não vomita, não põe para fora o pecado. Então ele fala, com respeito a esse novo, que eu serei o responsável. E ele não foi o responsável pelo primeiro irmão, por quê? Vocês entendem? Sabe uma coisa que eu queria falar para você? Nesse mundo, nessa vida, a verdade depende do que você acha. Você omite alguma coisa e depois fala outra. Você não fala toda a verdade porque você dentro do seu coração entende que está falando é verdade, mas não está. Você está omitindo, você está mentindo, você está esgueiando. É isso que ele fez. E aí quando fala, respondeu-lhes Israel seu pai: se tal acontecer,
Já foi um filho meu que eu não sei cadê que ele morreu, os bichos comeram. Agora Simeão tá lá. Agora Benjamim vai para lá. Eu vou ficar sem meus filhos. Mas se eu ficar sem meus filhos, que fique. O que eu posso fazer? Eu não tenho mais nada. Eu ficarei só. Essa é a situação do pai. E veja só, quando o pai pegou e sabia que os filhos iam, olha o que o pai falou assim, ó, vocês vão levar presente para esse homem lá, esse homem que é bravo. Tomai coisas preciosas, no versículo 11 fala, coisas preciosas da terra. Diz assim, quais as coisas preciosas? Presente, aqui fala no versículo 11 que era o presente, mel, aromatas, mirra, olha o tanto de coisa, amêndoas, e dinheiro em dobro. Restitua também aquele dinheiro que eles botaram na boca do saco quando vocês vieram. E não deixa de trazer o vosso irmão. Você está vendo o pai falou, leva presente, faz isso tudo, leva dinheiro em dobro, porque o que eu quero não é dinheiro, o que eu quero não é nem alimento, o que eu quero meus filhos. Eu já perdi um, não quero perder mais. E pai é assim mesmo, vocês sabem que é. Aí o que acontece? José hospeda os irmãos, agora nós vamos ver que hora que eles chegam lá no Egito, sabe o que José fala para os funcionários dele? Levai essa turma lá para minha casa, leve esse povo lá para minha casa, vai ter festa lá em casa, mata um boi. Não sabiam, agora é só José que sabia. E a Bíblia fala que eles ficaram morrendo de medo. O que esse homem vai fazer conosco? Por que mandou ir para a casa dele? O que vai acontecer? Será qual é o nosso destino? Será o que ele vai fazer para nós? Sabe uma coisa, meus irmãos? Quando a consciência é pesada, qualquer vento derruba a gente. Porque a gente tem preocupação segundo o que está dentro de nós. Eles como não protegeram e eles tinham culpa e nunca confessou o pecado, qualquer coisa era ameaça. Qualquer coisa era um mundo, um gigante em cima deles. E eles ficavam mesmo preocupados. Fala assim, vendo José a Benjamim, olha só agora que lindo, com eles, disse ao despenseiro da sua casa, leva estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Olha que coisa linda. José viu o irmãozinho caçula, porque era só José e o Benjamim que era filho de Sara. Os outros eram filhos de concubina, de outras mulheres. Era irmão só de pai. Foi daí que nasceu a genealogia de Jesus. Não é fácil não. Mas então, o texto fala que eles ficaram com medo e chegaram no dispenseiro e contaram para o dispenseiro, olha dispenseiro, eu não sei o que vai acontecer, mas a gente queria te contar uma coisa, que da outra vez que a gente veio, alguém pôs dinheiro dentro do nosso saco e nós levamos de volta, mas nós não levamos porque a gente queria, nós levamos porque alguém pôs, então nós trouxemos esse dinheiro de volta para entregar para vocês. Essa era a preocupação dele, eles estavam morrendo de medo, porque tinha culpa no cartório. Aí que nós já estamos partindo para o fim disso aqui. O capítulo 43 é lindo, mas é assim mesmo. Diz assim, que eles estavam motivados. Por quem que esses meninos estavam motivados? Eles estavam indo para a casa de José. Eles falaram para o dispenseiro que trouxeram dinheiro e trouxeram o dinheiro de volta. Eles estavam morrendo de medo, mas olha o que o dispenseiro falou para eles. Motivou mesmo. Olha só como diz no versículo 44. Eles deu água, eles lavaram os pés, também deu ração para os jumentos. Vocês estão vendo como eles estão sendo bem tratados? É isso mesmo. Até ração para os animais, o dispenseiro ofereceu para eles. E aí, o versículo 23 diz assim, presta atenção, olha que coisa linda.
ele disse: paz seja convosco, meninos. Não temais, o vosso Deus e o Deus do vosso pai é que deu isso para vocês. Vocês estão preocupados com o quê? Vocês não têm Deus? O seu pai não te ensinou? Foi bênção de Deus, fica tranquilo. Então, ó, eles foram bem tratados, eles foram motivados, e agora olha o coração de José, que maravilha que a gente vê. Diz assim o texto, que no verso 29, ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falaste, vai bem? Ele perguntando notícia do pai para os irmãos. Esse homem vai bem? Como ele vive? Era o pai dele, ele estava preocupado. Só que os irmãos não entendiam nada. Por que José estava tão interessado na vida deles? E aí, ele no versículo 29, diz assim: levantando-se José aos olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e disse: Deus te conceda graça, meu filho. Olha o amor desse caboclo que tinha uma história triste na vida. É esse homem de coração bom que passou todas aquelas agruras que nós já falamos nos estudos passados. É este homem de Deus que está fazendo essa beleza de atitude. E aí nós vamos ver que nesse mesmo versículo fala que ele se afastou e foi chorar. Ele foi chorar sozinho para ninguém ver. Depois que ele chorou, porque ele estava vendo os irmãos, estava vendo Benjamim especificamente, estava lembrando do pai, ele foi chorar. Mas não esqueça que ele era o Trump do mundo, né? Ele era o presidente Trump. Então o que aconteceu? Ele foi chorar sozinho, escondido, lavou o rosto e voltou. Se fez de forte, se fez de um homem muito forte, mas ele tinha chorado. Ele diz a Bíblia assim, que ele conteve no versículo 31. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: servi a refeição. Meus amados, termino sim. Diz assim: disto os homens se maravilharam entre si, porque até a forma deles sentarem era uma forma diferente, e você vai ver no capítulo 43 que o objetivo nosso é outro. Quando eles estavam na mesa, as pessoas que viram ficaram admiradas. Agora no final ele termina assim, que fizeram uma festa, e eles se regalaram. Eles não sabiam de nada, mas José estava festejando com os irmãos. José estava alegre, contente com os irmãos. José estava sem rancor. Você acha que quem tem rancor faz uma festa e se regala? Então vamos aprender algumas coisas aqui. Veja bem, eles foram bem tratados, eles foram confortados. O amor de José é claro. José não tinha rancor para com os irmãos. Agora, amanhã nós vamos ver que a estratagema de José para deter os seus irmãos. Amanhã ele arruma uma confusão com o caçulinha para que os irmãos não descessem, para que os irmãos não fossem embora. É muito interessante a estratégia dele. Só que não era de má fé, era de boa fé. Então, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de te falar que o capítulo 44, amanhã às 18h30 a gente se encontra, e que o resumo hoje era José chamando os irmãos para irem até sua casa para fazer uma festa. Esta foi a paga dele, esta foi a vingança dele, tratar bem. Então Deus te abençoe e abençoe a mim, e eu quero te mandar um beijo de longe, um abraço de longe, um sorriso de longe. Deus nos abençoe. Amém.